Olá, eu sou Marilei Schuster do canal Acadêmico e no vídeo de hoje eu vou falar sobre prazos processuais. Todo advogado sabe o tormento que são os prazos na nossa vida, mas hoje nós já estamos bem mais tranquilos. Por quê? Porque desde a última reforma do Código de Processo Civil, os prazos passaram a ser contados apenas em dias úteis, o que nos deu um fôlego. A gente não precisa atropelar tanto para responder a um processo, principalmente quando o prazo é determinado em 5 dias, que ainda temos esse tipo de prazo dentro do processo. No entanto, a maioria dos prazos hoje está unificado em 15 dias, o que nos possibilita um bom tempo para estudarmos o processo e podermos fazer uma resposta, dar uma resposta no processo de uma forma bem mais tranquila, muitas vezes buscando as informações que precisamos com o nosso cliente. No entanto, tem muitos advogados em início de carreira que eles ficam um tanto perdidos de que maneira que eles devem gerir esse prazo. Eu tenho, para mim, na minha prática processual, 3 formas de analisar o prazo. Quais são, essas 3 formas? Primeira análise que eu faço: o prazo é comum? Ou seja, eu fui intimada e a intimação também valeu para o advogado da parte contrária. Eu administro esse prazo para os últimos dias. Por quê? Para fazer com que a parte adversa não tenha conhecimento da minha alegação. Então eu deixo para protocolar no último dia. É um risco? É um risco, porque principalmente se o processo é PJE, às vezes eu posso ter uma inconsistência, eu posso ter um problema interno no meu escritório e realmente isso se torna um risco. Mas quando eu falo em último dia, não necessariamente lá no último dia, nas 23 horas e 59 minutos, mas nos últimos dias, para evitar que a parte consiga estudar, contrapor tudo aquilo que eu falei na minha petição. Então essa é a minha primeira estratégia. Prazo comum eu deixo para fazer nos últimos dias. A segunda estratégia que eu uso: o prazo é meu, mas eu não tenho pressa no processo. E quando você estiver advogando, você vai saber o que isso significa. Se você está advogando para o devedor, você nunca vai ter pressa no processo. Você quer que o processo demore bem mais. Isso seria correto dizer? Não seria, mas é uma realidade. Então, quando eu sou advogada da parte que não tem interesse na agilidade processual, eu também programo para cumprir esse prazo lá para o último dia. Por quê? Porque faz com que ele demore um pouquinho mais o trâmite processual. A terceira estratégia que eu uso é quando eu recebo uma intimação e o prazo me interessa, tão logo fui intimada, eu já procuro peticionar, informo para o cartório, inclusive, que eu já juntei a petição e, se possível, já peço uma conclusão ou uma atitude da secretaria para fazer movimentar aquele processo. E ainda, quando eu advogo para o autor e o prazo foi somente para mim e eu estou acompanhando o extrato processual, eu, na maioria das vezes, nem aguardo a intimação. Por quê? Porque eu tenho pressa. Eu verifico que saiu um despacho, que eu devo fazer alguma coisa no processo, eu devo manifestar de alguma forma, eu já vou, faço carga do processo, se o processo é físico, ou eu já acesso o processo eletrônico e logo já cumpro aquele prazo. Por quê? Porque eu quero agilidade. E principalmente quando nós trabalhamos para o autor, que tem pressa no processo, às vezes a gente também tem que pensar o seguinte: eu preciso dar agilidade nesse processo, porque quanto antes eu entregar o resultado para o meu cliente, antes eu recebo meus honorários. E não tem momento mais interessante do que você apresentar um resultado positivo para o cliente e, em contrapartida, receber os honorários contratados. Então, a minha dica para vocês que têm dúvida na administração do prazo é essa: verifique se o prazo é comum, se o prazo é unilateral, verifica se você tem pressa ou não naquele processo. No entanto, lembre-se que a responsabilidade do advogado, ela está diretamente relacionada a cumprir o que deve ser cumprido dentro do prazo estabelecido pela lei ou pelo que o juiz determinou que você faça. Bom, espero que essa dica seja interessante para você. Se você gostou, deixe seu like. Lembre-se de compartilhar com os seus colegas e, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Gostaria também de pedir que você
deixe sugestões de conteúdo nos comentários desse vídeo. O conteúdo de hoje, inclusive, foi sugestão do meu aluno Marcos. Então, espero que eu tenha atendido a dúvida dele com este conteúdo e deixe comentários, eu vou adorar falar sobre o que você realmente quer escutar. Beijo!